Boa noite, pessoal. Estamos continuando o nosso treinamento de incêndios industriais. Essa é a segunda aula. Aqui é o Márcio Ferreira, direto dos Estados Unidos, de Massachusetts, a região onde tem o centro de desenvolvimento mais avançado da segurança contra incêndios. E nós estamos dando sequência, né? Essa é a segunda aula. Vou compartilhar minha tela e mostrar o que a gente já viu, dar uma revisada rápida e vamos cair na aula, né, na segunda aula. Se eu passar, depois eu começo na nossa segunda aula, pessoal, né, a gente vai dar sequência ainda em incêndios industriais, e na terceira aula a gente vai ter um convidado especial para falar de uma das soluções que simplifica, né, toda a problemática de incêndios em incêndios industriais, incêndios em indústrias. A gente tem um livro que é o Treinamento Avançado de Segurança contra Incêndios, onde a gente mapeia, né, do básico, intermediário ao avançado, a segurança contra incêndio, com 15 segredos ou pontos cegos que ajuda o profissional a proteger melhor a sua empresa. Tá? A gente fala um pouquinho do código da segurança contra incêndio no Brasil, tá? As medidas de proteção, né, são 25, cerca de 25 na média em um número nos estados. E aí, de onde que nasceu a segurança, o modelo mundial de segurança contra incêndio, que passa por uma vistoria, passa por uma análise de projeto, e depois vem para a vistoria. Vem dos anos 80. Outras áreas não têm isso, por exemplo, a segurança estrutural, não tem um fiscal que faz uma aprovação de projeto, ou você só tem que ir até a aprovação de projeto, e esse é um dos grandes pontos cegos ou problema cultural que temos na área de incêndios, onde normalmente as empresas só vão até o AVCB e pensam que estão protegidos, certo? Isso é um sistema mundial, né? E de onde saiu? Saiu de um registro de eventos de incêndio em 2 anos, nos anos 80, e lá percebeu que os estados que tinham mais resultados foram os estados que tinham esse modelo de análise de projeto e vistorias, certo? E aí, incêndio industrial ainda cai dentro de um quadrado que é mais ainda difícil, porque temos riscos e situações bem particulares que só tem na indústria, certo? A segurança contra incêndio, o Código de Segurança brasileiro, ele prevê prédios ou edificações genéricas, onde um risco é igual para todos os riscos daquele tipo de classificação ou ocupação. Por exemplo, um hospital é um hospital de toda a sua natureza com as suas exigências de proteção, certo? E a indústria, então, ela vai entrar num risco específico, que é também algo novo. Aqui eu mostrei na aula passada a teoria da proteção industrial, que saiu do Zalosch, né? Um dos livros mais conhecidos, não é tão novo, 2004. E temos aí, aqui eu fiz um curso com o Rangwala. Esse material, então, na aula 1 a gente mostrou a teoria, né, um material do PowerPoint do próprio Rangwala, FP573, da aula direto do ensino industrial. E hoje a gente vai pular da teoria mais para a prática, certo? E aí vimos também o resumo dos incêndios, grandes incêndios, que mudou a história e que foi visto e percebido que é necessário uma proteção industrial com ciência, com engenharia, com estudo de causa, incêndios de grandes proporções que geraram aí, em média, mais de 50 milhões de prejuízo. Esse aqui foi o McCormick, e aí 53 milhões. General Motors, 35 milhões. Aí Kmart,
100 milhões. Aqui do prédio Triangle Shirtwaist, não tem a quantidade de prejuízo, mas foi em grandes incêndios, morreu bastante pessoas. Certo? E o incêndio da Ford, na Alemanha, com 100 milhões de prejuízo. Só de lucros, além dos lucros cessantes de 50 milhões. Aí, tá? Vou pular um pouquinho essa parte. E o incêndio industrial ele tem uma característica que ele vai além, porque são coisas que precisam-se de engenharia, e a engenharia que vai dentro de coisas de detalhes que a gente chamaria de bom senso. Então, eu até no slide anterior aqui, no COBENI, aqui é o I, de errado, COBENI, mas é Congresso de Engenharia de Incêndio, 2011, a gente viu que o que mais, às vezes, vale a pena é uma gestão de pessoas muito bem feita dentro de pontos de segurança. Então, nós temos o fator humano e o fator otimizado. Se eu não tenho as coisas funcionando de uma maneira automática, eu preciso do fator humano funcionando, evitando os riscos e os incêndios. Então, uma das coisas muito claras que a gente identifica é que o fator humano ele é fundamental, e quem tem uma gestão de equipes ou gestão de pessoas dentro com conhecimento, entendendo o projeto, né, consegue fazer uma proteção eficaz, certo? No livro também da gente, o nome do livro é PIM-PTS, tá? É chamado PIM-PTS, que é o quê? São os 5 dedos da mão que a gente fala. São cinco letras. É o P de projeto, o I de instalação, o M de manutenção, PIM-PT, o T de treinamento e simulado, tá? PIM-PTS. Então, nós temos, normalmente, as empresas só vão até o I de instalação. E aí, consegue-se o atestado de ocupação, que é o atestado do bombeiro, é um atestado de ocupação, em vez de uma segurança, né, um documento para dizer que se está protegido. E é entendido assim, o documento de ocupação que eu posso começar a habitar o prédio é entendido como o documento de segurança, eu estou protegido, né? Então, tem um ditado falso, que tenho AVCB e estou protegido, mas isso um problema cultural, e ainda mais na indústria, certo? Então, a indústria ela vai um pouco além, né, porque já viu grandes prejuízos, já percebe que tem algumas coisas que é muito importante ele cobrir, e dentro da área de incêndios é mais ainda estudado, porque envolve engenharia de pontos de engenharia de incêndio, que é até um assunto novo dentro da ciência, né? A ciência de incêndio é uma ciência nova. Tá? Mas aí o PIM-PTS, se você chegar até o S, é um grande, bom indicativo que você está fazendo uma proteção, no mínimo, ordinária. Certo? Ou, do contrário, está longe de estar protegido. Então, é um ponto de clareza que a gente tem percebido, né, de conhecimento e experiência na área. Estão conseguindo compreender, pessoal? Tá chegando o áudio bem? Tá, e hoje a gente cai, então, na nossa aula de hoje, onde a gente vai falar, né, vai continuar da teoria para a parte prática, certo? Então, estamos na parte prática, entrando mais na prática, aí, saindo mais da teoria, indo para a prática de incêndios, certo? Eu até mencionei os tipos de incêndio, o que a gente deve proteger numa planta. Então, a primeira coisa é o layout da planta, certo? Nesse layout, a gente tem que proteger os elementos combustíveis. Tá? Existe uma sigla também chamada COP,
É construção, ocupação, proteção e exposição. A gente já vem de seguradoras de um trabalho que é mapeado os riscos, e dentro dessas 4 letras também é trabalhado o risco e evitado, né, a situação do perigo. Então, dentro da planta, o que a gente precisa, né? A gente precisa, a primeira coisa, fazer o layout de uma forma que a radiação ou os elementos que produzem chama não atinjam os elementos de combustíveis, certo? Então, radiação. Como pode ser gerado radiação numa fábrica, né? Por chama aberta. Então, aqui a gente tem deixa eu mostrar aqui, vou passar para o outro lado. Alguns tipos de incêndios que a gente vai ter. E só o fato de conhecer já é um grande passo, porque normalmente a área de incêndios ela tem muitos pontos cegos que a gente não percebe. Tá? Aqui é o vídeo da Lemoa, um incêndio que demorou vários dias, certo? E é um incêndio de chama. Então, ali a gente tem três nomes: chama, incêndio superficial e bola de fogo. Tá? Então, esses 3, eles produzem radiação, e a mira da radiação, o alvo da radiação, ele vai viajar a uma distância que também vai produzir outro dano. Vou mostrar o vídeo rapidinho aqui dessa, é bem interessante. Beleza, né? É um dos piores incêndios, 2015. O prejuízo. Então, foram 63 milhões de danos ambientais. Tá? Então, teve um processo revertido de dano ambiental. Foi algo também histórico, porque nunca houve isso. Então, foi uma coisa histórica que aconteceu. E também eles tiveram, só na empresa, mais de 70 milhões de prejuízo. Tá? E aqui é só de prejuízo de entrega de material. Entendeu? Então, foi aí mais de 150 milhões de reais de prejuízo. Tá? Deu para ouvir o áudio? O áudio do vídeo que você mostrou, não. Mas eu Não? tô te ouvindo claramente. Tá. Acho que no replay, então, eu vou colocar de novo o áudio melhor. Tá? Eu não vou tentar resolver agora. Certo? Era mais para mostrar a imagem do incêndio de chama alta e também de tanque. Então, esse incêndio ele é considerado 2 em 1, que é chama alta e é chamado em inglês pool fire, e é incêndio piscina, seria assim, mas é incêndio superficial ou incêndio em derramamento, ok? Então, quanto maior a minha superfície, maior também a minha chama. Então, é proporcional isso daí, tá? E aí, se eu entendo isso, uma contenção ela vai ser totalmente eficiente dentro de um derramamento de incêndio, entendeu? Então, o meu derramamento, a minha área superficial, ela é proporcional ao tamanho da chama.
Então, quanto maior essa área de espalhamento do líquido inflamável, né? Então, uma coisa básica que a gente tem que ter na indústria: diques de contenção, trabalhos de drenagem. Eu não posso colocar a drenagem para dentro da empresa, né? A drenagem é para um local seguro. Então, são coisas assim que, pela experiência, de só conhecer, você já está tirando um ponto cego e agindo em favor da proteção. Mas está dando para ver a tela, minha tela? Me confirma também, André. Tá sim, Márcio. Beleza. Então, tá tranquilo. Então, deixa eu continuar. Bola de fogo, deixa eu pegar um vídeo de bola de fogo aqui. Propaganda, deixa eu passar aqui. É numa fábrica no Ceará. Uma bola de fogo lá, ó. O funcionário ficou queimado. É bem rápido. Uma bola de fogo é um flash fire, que eles chamam. É uma coisa muito rápida, mas, né, que queima. Então, imagina você botar a mão sobre uma vela rápido, né? Então, pode não queimar, mas a partir de 3 segundos, mais do que 3 segundos, já é uma queimadura, certo? Ok, vou passando. Então, aqui já... E aí, outra coisa que a gente tem que ter na nossa planta é a resistência ao fogo. Esse prédio não pode colapsar. Na aula passada, a gente mostrou o incêndio da General Motors, que foi um dos incêndios que deu maior prejuízo. Ele tinha a primeira fábrica automatizada com a linha de produção e parou a produção geral de todas as regiões ali dessa fábrica. Deixa eu mostrar um vídeo de um incêndio onde o prédio colapsou, né, de São Paulo, isso aqui. Tem a propagandinha também. Lá vai. E a bola de fogo aí, certo? De outro ângulo. E isso é um problema estrutural, pessoal, entendeu? Então, a estrutura não tinha proteção ao calor. A estrutura é concreto mais ferro. Então, o ferro ele perde a propriedade de resistência dele com o calor. E se ele tem um pouquinho mais de proteção, uma proteção passiva, às vezes é uma pintura, deixa eu tirar aqui para não botar outra coisa, uma pintura, ou até o concreto, né? Mas esse concreto tem que ser um pouco mais largo para ter uma resistência passiva, né? Uma proteção passiva. A fumaça, a gente mostrou esse aqui eu não peguei vídeo, mas a fumaça é um dos elementos que mata em 1 minuto, certo? Então, é necessário prever uma situação, cenários de incêndio que possa haver a viagem da fumaça. Então, imagina, a fumaça ela pode viajar 6 metros por segundo e ela penetra, né, orifício do tamanho de um buraco de caneta. Em 5 minutos, enche uma sala de um compartimento para outro.
Então, ela é o elemento que mais se propaga e mata também. Ela é tóxica. Então, em 1 minuto mata, né? A gente, em projetos inteligentes, o primeiro ponto que eu preciso olhar é a fumaça. É chamado tenability, ou condição de sobrevivência. Armazenamento, vamos ver aqui o vídeo. Aqui é um vídeo de carros pegando fogo em armazenamento. Então, quando você tem um armazenamento, a regra é o quê? É usar apenas estocar o elemento combustível. Se você for estocar elemento combustível, só estocar na hora exata que você vai usar. Então, diminuir esse tempo de estoque de materiais combustíveis. Você está isolando a área e tirando o risco, né, da situação no tempo de planejamento da tua fábrica. Okay. Ali era só para mostrar também. Depois vou ter que fazer o replay e colocar esse vídeo, tá? Mas o armazenamento, a área de armazenamento, se você tem combustível, é necessário ter consciência, preocupação e proteção desse material, certo? A regra é deixar pelo mínimo tempo necessário no estoque. Se você vai comprar para vender, compre apenas o necessário ou compre na transição da venda, certo? Quando você já chega para despachar o material, certo? Poeiras explosivas. Então, até talco de bebê, né, é explosivo e a gente não sabe. A maioria não conhece que a maioria das poeiras são explosivas. Até poeira metálica é explosiva, entendeu? Então, é necessário ver se você tem uma fábrica, uma linha de produção que produz poeira, e essa poeira, né, deve ser analisada se é explosivo ou não. Aqui, deixa eu mostrar um vídeo. Aqui foi uma tragédia em Taiwan, onde mais de 400 pessoas foram queimadas. E aí era numa festa, num lugar de DJs. Deixa eu ver aqui. Water Park Blast, que é um festival. Então, eles estavam usando aqueles pós coloridos. E a gente vai ver no vídeo aí. Tá bem colorido e, de repente, uma a microfagulha, né? Aí, 470 pessoas queimadas. Entendeu? É uma bola de fogo. Se a bola de fogo encontrar o combustível que permaneça, aí vira um incêndio generalizado, né? Então, foi por poucos segundos, igual a gente viu na bola de fogo, mas foi produzido aí pela poeira, certo? Tem um outro aqui de silos, tá? Silos também. Normalmente a gente conhece a poeira explosiva em silos.
Então, entrou em colapso o silo, vai ser gerada a poeira, né? O espalhamento da poeira, e quando encontra a energia de atrito, aí ele começa, né, a explosão, uma bola de fogo. Vocês estão vendo que ele está empenado, né? A estrutura do silo. Isso gera uma esputa, está demorando um pouquinho. Vou passar um pouquinho. Ó, você está vendo que já está saindo aqui os grãos, a poeira dos grãos. É, é a explosão. Não é chamado de explosão, é bola de fogo, tá? Explosão é se eu tenho pressão. Pressão mais bola de fogo é explosão. Tá? Diferente, porque geralmente quando com silo assim, o acidente de trabalho é esmagamento, né? Mas eu nunca tinha visto esse vídeo aí, não. Sim. Interessante. A área de incêndio, Não, foi muito rápido, caiu os grãos e pum. Isso foi a poeira. E se você imagina isso no chão, né? A fábrica bem suja. E de repente o próprio vento começa a soprar essa poeira. E o que vai fazer uma explosão ou uma bola de fogo? É essa poeira encontrar uma quantidade de concentração explosiva. Então, se eu tenho uma movimentação de uma carga de poeira, né, de grãos, como que é feita a proteção? É feito com equipamentos onde eu tenho uma vazão, e essa vazão tem uma concentração que eu consigo medir na transferência, entendeu? Então, por exemplo, tá chegando lá do outro lado, né, num duto, ali 20 gramas por segundo, entendeu? E a minha concentração de explosão é o que é 40, entendeu? Então, se eu boto mais vazão nessa máquina, ela vai me fazer alcançar essa concentração explosiva. Então, cada poeira tem uma concentração explosiva. Às vezes, o vento mesmo, você está ali com aquela poeira na fábrica, o vento mesmo pode produzir, como foi o caso no Festival de Taiwan. Entendeu? E são coisas que realmente não... Tipo, aqui nos Estados Unidos também não é visto. Então, num país que tem conhecimento, também as fábricas ficam sujas e isso acontece, a poeira explosiva chega e acontece a bola de fogo e o acidente acontece. Certo? Então, são situações onde a primeira dificuldade é a informação. Entendeu? E aí, na primeira aula, a gente falou, a área de incêndios, ela começa, a primeira dificuldade é a informação, porque são só na proteção básica dos prédios, que é um código genérico, o hospital, todo hospital é igual, toda escola é igual, e aí eu tenho medidas de proteção baseadas em altura e área, são 25 proteções, já é muita coisa para um especialista na área de incêndios conseguir pegar. E, além disso, são 27 estados. Todos os estados têm uma norma própria. Então, multiplicando isso daí, vira 680 informações de pontos de norma. Entendeu? Então, a área de incêndio ela tem essa dificuldade de multidisciplina e no básico ainda.
né? Então, incêndio industrial ele já vem com mais essa dificuldade. Já basta você ter que fazer só o processo do bombeiro, que é só para ele te dar um documento para, ok, você teoricamente está protegido, né? Na cultura da segurança contra incêndio. Então, ninguém vai mais além do que isso, né? Raramente alguém vai mais, a não ser que a empresa já passou por aquele processo e identificou que, né, a partir de hoje, nenhuma das nossas plantas vai deixar de ter um sistema de sprinkler. Então, ele vai além do que o bombeiro pede, porque ele já viveu um prejuízo ou uma parada de produção, certo? Normalmente, a segurança contra incêndio, ela não é medida nos custos, não é colocado os custos para o investimento numa planta. Uma empresa americana vem para o Brasil, ele vai fazer só que a legislação ou que a autoridade tendo jurisdição vai pedir, certo? E aqui a gente tem um delay no processo de segurança. Ele não é visto como um lucro, né? Ele é entendido como uma situação de custo para um retorno de investimento, não de investimento de segurança para não ter uma parada na produção, certo? E isso que é a segurança contra incêndio, é um investimento de segurança para não parar a produção da sua fábrica, da sua indústria, entendeu? E aí até entender isso é uma coisa que normalmente os profissionais não conseguem vender ou nem chega a conhecimento dos envolvidos, dos responsáveis, decisores da planta, certo? Ok? Incêndios em cabos elétricos, né? Vou tentar correr um pouquinho, pessoal, o nosso tempo está estourando, tem muita coisa para ver. Não vou mostrar o vídeo, mas incêndio elétrico, normalmente nós temos aí plantas hidrelétricas, vamos falar uma hidrelétrica, onde tem vários painéis. Então, se eu tenho os dois itens que têm mais números de incêndio, os grandes vilões, é o incêndio elétrico e o incêndio por trabalho a quente, certo? Então, o elétrico, se eu tenho painéis, se eu tenho muitos cabos, é necessário fazer uma proteção passiva. Ou, do contrário, o meu cabeamento vai transmitir o incêndio para todo local que ele é conectado. Então, se eu tenho um cabeamento, ele está ligando tudo da minha empresa. Então, se um cabo elétrico pega fogo, ele transmite o calor de um ponto A até toda a conexão que ele está conectado. É um incêndio terrível. E aí você tem proteções passivas. Eu posso pintar um cabeamento de 5 em 5 metros, onde fica limitado a transmissão de calor, certo? E o trabalho de corte, né? Trabalho a quente, corte, soldagem. O que a gente pode fazer? Então, eu tenho que fazer um monitoramento antes, durante e depois da operação. Então, eu tenho que tirar tudo de perto que é combustível e eu preciso monitorar durante a operação e depois. Às vezes, até depois da operação, eu tenho ali um risco de uma fagulha que pode ter viajado ou alguma coisa que eu mudei de local e não voltei e ficou numa área de risco, certo? Então, são situações aí que a gente precisa mapear e são os dois grandes vilões, né, nos números de incêndio em indústria. Tá? Incêndio elétrico e incêndio em trabalho a quente. Tá? O resumo aqui, então, da nossa, do que a gente tem falado na planta, né, da empresa. Então, é um layout bem feito, proteções de explosões em poeiras, incêndios em baterias, incêndios em líquidos inflamáveis,
armazenamento, depósito, manuseio de líquidos, sólidos e gases, incêndio estrutural e elétrico. Tá? Então, esse material é referência dos livros, das seguradoras, do ISB. O ISB também, esse material que eu estou falando aqui, saiu de uma palestra do ISB, é o Instituto Sprinkler Brasil. E o Sprinkler, né, a gente pode falar aqui um monte de coisa prática para a solução industrial, né, para a solução de proteção de incêndio industrial. Mas tem aquela proteção que, né, que se você tiver, ela minimiza quase tudo, são os sprinklers. Então, a gente começou falando que uma gestão de pessoas é fundamental, que eu posso ter tudo, ter as proteções, e se eu não tiver pessoas boas treinadas, não vai funcionar, certo? Então, eu posso fazer uma listagem imensa de ações que eu tenho que fazer. E do outro lado, eu tenho os elementos automáticos que não precisam do fator humano, que são, um deles é o sprinkler, o outro é o F500, que a gente vai falar, tem um convidado que vai falar na outra aula. Mas o sprinkler é aquela solução genérica que, se você está com toda essa listagem, o sprinkler ele é uma solução genérica que, beleza, resolveu tudo aqui com o sprinkler, né? Quase tudo com o sprinkler. Entendeu? Mas também não é cobrado para a legislação local dos estados. Então, é uma proteção a mais, as seguradoras cobram, certo? E é um elemento aí fundamental indicado para a proteção em indústria. Uma dica, uma solução muito, muito, né, fantástica, vamos dizer assim aqui. Se você não tem dinheiro, né, não tem condição de investimento imediato para colocar o sprinkler em toda a sua planta, você pode pegar e colocar pelo menos em um local, por enquanto. Então, você tem uma planta aí de 10 mil metros quadrados, coloca em 100 metros quadrados, 10% da tua fábrica. Porque você vai ter uma instalação já existente, testes existentes, uma performance existente, e caso tenha um incêndio ali, né, alguma situação que foi um microincêndio, foi apagado, controlado, não teve perda, não teve parada de produção, você tem um case de sucesso dentro da tua empresa que vai ser mais fácil ser vendido para todas as outras áreas. E você pode, anualmente, ir aumentando. Não, aqui foi um investimento de 10 mil reais nesse ano, no outro ano. Então, você vai ter tanto a condição de estudo de caso dentro da tua empresa, com todo o processo pertinente do que você precisa para fazer uma instalação de sprinkler, né, do que é certo, do que é errado, e poder implementar isso, né, expandindo gradualmente, tanto para a área dentro da planta, como para as outras plantas da empresa, né, em outros locais. Certo? E aí, né, uma frase que normalmente a gente vê, que incêndios industriais têm uma frequência menor do que incêndios comerciais ou nas cidades. Tá? Isso dentro... O grande problema é que a gente não tem registro de eventos de incêndio no Brasil. A gente hoje, com a SFPE, temos aí há 2 anos um trabalho de registro de eventos de incêndios. Tá? Mas é ainda algo muito tímido, porque é dentro de notícias da mídia. Então, se a mídia não veiculou, não tem uma análise, já não é mapeado. Certo? Dentro do mapeamento tem diariamente engenheiros olhando, estudando as estatísticas e coletando informações aí para trabalho, para pesquisa, para várias ações. Aqui está errado 2022, tá?
Em 2022 foi um dos piores anos no setor industrial, incidências desse tipo de sinistro. Embora estima-se os números apurados apresentam, né, as notícias da mídia representam 3% das ocorrências. E aí, em 2022, aí teve 330 incêndios, e aí cada incêndio normalmente são incêndios de mais de R$ 1 milhão. Tá? A gente viu ali incêndios, só uma indústria com mais de 150 milhões, certo? Quando na Alemô ali, foi mais de 150 milhões em mais de 10 dias pegando fogo. Mas aí, nesse trabalho, nesse estudo, deu um prejuízo estimado de 22 milhões e 450 mil de prejuízos, certo? E aí, dentro de outros países, um dos países mais organizados em coletar informações de incêndios é a Inglaterra. E aqui é um gráfico de 2015 a 2019, e o azul ele mostra o incêndio industrial com maior frequência do que os outros tipos de incêndio, armazenamento, hospital e residencial. Não, industrial, depósito, escritório e hospitais. Então, incêndio industrial, né, e aí o pessoal também fala que é onde menos morrem pessoas, mas na pesquisa da Inglaterra é onde mais morreu pessoas também. Tá? Aí na França já tem um pouquinho indústria, depósitos e público, tá? Com acomodação e sem acomodação. Então, aqui, na outra pesquisa não tinha residencial. Esse aqui já foi comparado com residencial, que é onde não tem código, não abrange, não cobra que tenha... um prédio residencial, não é cobrado nada pelo bombeiro. O bombeiro só cobra quando é fornecido um serviço e tem público. Esse público, ao entrar, precisa de segurança. Aí disso que se trata o código. Aqui já é uma pesquisa dos Estados Unidos, de locais com incidência de incêndios, onde teve mais, indústria e depósitos. Tá? Aí do registro de São Paulo, 2013 2016, indústria, 28%, certo? Comércio, então, é um grande ditado, mas que não é verdade diante dos fatos. Aqui é desse ano de São Paulo, então a gente está pegando só vamos pegar aqui, que eu falei de 3% da mídia, né? 330. Só de incêndio, em São Paulo foi 4 mil incêndios, entendeu? Para você ver a discrepância da mídia com a notícia, entendeu? Com o registro de evento de um estado. Então, algumas frases aí para a gente pegar, né? Então, eu já até falei essa aqui, que o profissional ele precisa envolver o custo em um projeto e acaba não prevendo o incêndio, o risco de incêndio como falado. É um investimento de segurança para não parar a produção, certo? Tem alguns errinhos de português, mas o incêndio ele é percebido apenas como o investimento de incêndio ele é percebido apenas como custo. Ele não vai dar retorno de investimento, ele não é investido, não é percebido como investimento de segurança para não parar a produção. Tá? Com quantos meses vai ficar parado? Certo? Então, um problema de mindset dos gerentes. Tá? Aí, sobre perdas e danos, então, existem vários tipos de perdas e danos. Aí, perda social, perda habitacional, perda de lucros cessantes, perda ambiental, danos sociais. Então, o incêndio ele consegue atingir todos esses tipos de perdas e danos numa sociedade, certo? E acabar com o negócio de uma empresa também. Eu já falei do COP, né? A sigla que as seguradoras usam, tá? Então, é construção,
Então, a planta, a questão da planta, a ocupação, também vendo as coisas de dentro da planta, a atividade, as atividades que são feitas dentro da planta, limpeza da planta, o P de proteção, o que é usado para proteger, né? Sprinklers, proteção passiva, os elementos de proteção e a exposição externa. Às vezes tem algo externo que vai ainda piorar a situação. Tá? Visão do bombeiro. Então, o bombeiro ele só vai até um ponto, né? Alguém pode perguntar, o bombeiro não deveria fazer uma inspeção de risco numa indústria? Então, esse modelo é dos anos 80, pessoal. Todas as outras disciplinas, outras áreas, engenharia elétrica, ela cresceu e auto se desenvolveu cientificamente. Ganha ou é necessário se fazer um serviço de qualidade baseado na melhor informação. Na área de incêndios, não. Só se faz até o bombeiro. Está tudo bem, né? E existe um outro ditado que a sociedade se reúne e decide até que ponto ela quer de segurança. Então, o nosso ponto que a gente quer de segurança é dentro da legislação estadual, certo? Que não vai cobrar muitas coisas, é só até o atestado de ocupação. Recomendações práticas, né? Não é só instalar sprinkler, entendeu? Então, a gente tem, sim, uma solução genérica que vai simplificar muita coisa, né? Aquela situação que resolve mil em um, tá? Mas é necessário também o estudo de causa, envolver engenharia, ter esses pontos cegos percebidos e trabalhados na segurança industrial, certo? Aqui era o COP, a ocupação, ter mais controle. Às vezes você tem vários elementos de controle, válvulas automáticas, se você tem linha de dutos de líquido inflamável. Às vezes uma válvula, por sensor térmico, ela desativa tudo e ela pode trabalhar intertravado com a sua bomba. Então, fechos de segurança, intertravamentos de segurança. E até o próprio controle, as pessoas de controle serem treinadas dentro da necessidade da planta. Então, imagina aí, né, a pessoa que está no controle, na sala de controle, com os controles, eles tendo o treinamento de emergência. Né? Então, o PIM-PTS ele fecha o projeto, a pessoa entende os dimensionamentos do projeto que ele tem na segurança dele, ele participa desse projeto, ele entende o que tem instalado, ele entende o que precisa de manutenção. O plano de emergência, ele entende que o plano de emergência normalmente é desligado do projeto. No projeto já é um plano. Então, estou escrevendo todos os cálculos de saída de emergência, todos os cálculos de bomba, quanto de água que eu estou usando dentro de um possível tamanho de incêndio que eu tenho que combater. Então, essa inteligência precisa estar envolvida com o pessoal treinado da emergência no controle. Tá? E até os equipamentos de controle também, né, eles são indicadores. Por exemplo, eu tenho uma válvula, um sensor de fluxo. Nesse sensor, né, se tem um baixo fluxo, isso pode indicar que é um vazamento. Entendeu? Então, é onde a gente, até dentro dos elementos de controle, pode indicar um futuro, né, sinistro de incêndio. E a gente consegue mapear isso daí. Tá? Então, derramamento também, pensa em contenção, drenagem, drene para fora. A gente falou, né? A altura da chama é proporcional à área de derramamento. Tá? Treine seus operadores, a gente já falou. Tá? A questão da manutenção elétrica e
a questão do trabalho a quente são os elementos número 1, né, e número 2 do risco de incêndio. E eu acho que eu já falei, né? Já falei bastante coisa disso aqui também. Cada ano você pode instalar uma quantidade pequena de sprinkler, já também falei. Lembrando que a água é o elemento mais barato. Então, tem toda essa luta de convencimento de investimento, e a percepção de investimento não é um retorno de investimento, um investimento de incêndio, mas é um investimento de segurança para impedir uma parada, um prejuízo, um dano fatal, né, também aos seus funcionários. É isso, pessoal. Então, na outra aula, a gente vai falar sobre o F500. Vou estar com o Otávio Oliva. Tá? Hoje ele é o diretor do F500 no Brasil, da planta, né, toda a patente de produção do F500 no Brasil, certo? E convido vocês, então, para conhecer uma solução incrível. Na aula passada, a gente mostrou 2 vídeos, só 2 vídeos aí para você ficar com água na boca do produto, né, que é 1 milhão de pneus pegando fogo e apagando incêndio com gasolina. Então, são os vídeos, né, que eu mesmo uso, né, para mostrar o poder de solução em áreas industriais incrível de um elemento, né, de um agente para a supressão de incêndios. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Beleza? Então, fechamos aqui. Agradeço a participação de todos, tá? E aí nos vemos na terceira aula. Boa noite, pessoal. Boa noite.